Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento, o seu, o meu, para que possamos entender qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade para cada um de nós. Para cada pessoa, Deus tem um plano, tem um projeto. E a gente vai ver o plano dele para as nossas vidas na sua santa palavra. E eu gostaria muito que você tivesse a sua Bíblia aí aberta e pudesse abri-la no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, eu quero meditar junto com você. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Marcos 10, versículo 17. Muito legal esse texto. Eu estava meditando sobre ele. Que coisa maravilhosa. E como o Espírito Santo nos ensina como fazer para entrarmos no reino de Deus. Bispo, o que eu faço para entrar no reino de Deus? O que eu faço para receber o Espírito Santo? Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você entra no reino de Deus. Aí você vai ver o reino de Deus. Você vai perceber o reino de Deus. Você vai ouvir a voz de Deus. Você vai entender a palavra de Deus. Você vai ouvir o Espírito Santo guiando você, orientando você, iluminando o seu entendimento. Toda essa riqueza que o reino de Deus tem passa para dentro de você. É isso. Quando uma pessoa entra no reino de Deus, ela se torna a pessoa mais feliz na face da terra. Por quê? Porque ela deixa o reino desse mundo, que é podre, nojento, é cruel, é mau, é diabólico, e entra no reino de Deus, o reino com o Espírito Santo, o reino da paz, o reino de paz, o reino de vida, o reino da eternidade. Quem entra no reino de Deus, depois, quando é promovido, quando adormece aqui na terra, acorda no reino dos céus. É assim que eu vejo. Então, você já deve ter aberto aí a sua Bíblia. Vamos ler o texto, por favor. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Jesus ensina o que nós temos que fazer para entrarmos no reino de Deus. Diz o texto que, e pondo-se a caminho, quer dizer, Jesus pondo-se a caminho, imagine quantas pessoas deviam estar ao seu redor. Pondo-se a caminho, correu para ele, para Jesus, um homem. De repente, surgiu um homem correndo e veio para cima dele. Correu para ele um homem, o qual se ajoelhou e diante dele, lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Porque você sabe, todo mundo, quem vive no reino do mundo, tem medo de morrer, porque não sabe para onde vai a sua alma. Mas quem vive no reino de Deus já é feliz, porque está inserido dentro do reino de Deus. Quem é nascido do Espírito Santo, da água e do Espírito Santo, já está no reino de Deus.
que farei para herdar a vida eterna? Quer dizer, vamos avaliar esse homem que correu e se ajoelhou diante de Jesus. Ele era um homem rico, ele era um homem muito rico. Diz aqui o texto, que Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Só Deus é bom. Só Deus é bom. Por isso que ele disse, quando criou todas as coisas lá no Gênesis, ele disse: isso é bom. Isso é bom, porque tudo que Deus faz é bom, perfeito. E Jesus, então, lhe perguntou: por que me chamas bom? Ninguém há senão um só Deus. Somente Deus que é bom. Só Deus é bom. E aí Jesus disse: tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. E ele, porém, respondendo, disse para Jesus: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Então, você avalia até aqui que esse homem rico, maduro, ele era humilde. Era humilde porque ele correu e se lançou aos pés de Jesus de joelhos. Ele era um homem rico, era humilde, era religioso, porque ele guardava os mandamentos que Jesus falou desde a sua mocidade. Desde a sua mocidade. Então ele era rico, ele era humilde e ele era religioso. Quer dizer, aparentemente ele era um homem perfeito, feliz, alegre. Porém, carregava dentro de si este questionamento: o que farei para herdar a vida eterna? Quer dizer, se ele perguntou a Jesus o que farei para herdar a vida eterna, que ele não, apesar de ser religioso, guardar os mandamentos, ele não era salvo. Ele não tinha certeza da sua salvação. Ele não tinha certeza de herdar a eternidade, a vida eterna. Então, obviamente, ele era um homem humilde, era um homem rico, humilde, era um homem religioso, mas não era salvo, que é o que acontece dentro das igrejas, especialmente nas igrejas evangélicas. As pessoas, muitas pessoas, têm condições econômicas, têm a sua humildade de ir à igreja todo domingo, enfim, cumprir com seus votos a Deus, honrar a Deus, tem cumprido alguns mandamentos, honrado o pai e a mãe, mas não tem certeza da sua salvação, apesar de ser religioso. E era o caso desse homem rico. Apesar dele ser rico, humilde, religioso, mas ainda lhe faltava algo que pudesse preencher aquela lacuna, aquele vazio na sua alma. E quando Jesus ouviu ele falando: tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade, e Jesus diz o texto, e Jesus
olhando para ele, o amou e lhe disse, presta atenção que isso é muito forte. Se você ler a Bíblia rapidamente, você não vai pegar esse espírito. Você tem que ler palavra por palavra, observando vírgulas, pontuações, etc, etc. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Jesus, Jesus falou para ele, você quer entrar no reino de Deus? Você quer realmente entrar no reino de Deus? Você quer realmente ser salvo? Então, você tem que largar o mundo. Não pode entrar no reino de Deus. Você não pode entrar no reino de Deus carregando dentro de si um pedacinho do mundo. Não pode. Presta atenção, amiga e amigo. Não pode entrar no reino de Deus sem antes morrer para o mundo, que é o que Jesus falou. Aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando falou para Nicodemos, que era religioso, que era um homem bom, era um homem sincero, humilde. Mas Jesus disse, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Depois Jesus disse, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Ele disse mais, ele disse, quem não nascer da água, é o batismo nas águas do arrependimento, é o batismo de arrependimento que mostra que a pessoa se arrependeu desse mundo e ela morre para o mundo e aí recebe o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Então quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. E Jesus falou isso, em outras palavras, para esse homem rico. Falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Só que aquele homem pesaroso, poxa, ele sentiu muito o peso dessas palavras de Jesus, pesaroso desta palavra, que é o que muita gente sente, gente que tem condições econômicas, gente que está apegada às coisas desse mundo, gente que ama a sua mãe, seu pai, sua família, seus filhos, mais do que ao Senhor Jesus. Gente que está apegada às coisas e pessoas deste mundo, mais do que o próprio Deus. Você sabe, o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive pessoas, inclusive o mundo inteiro. Ele tem que ser o primeiro. Se Jesus não for o primeiro na minha vida, tudo que eu estou fazendo não tem nenhum sentido, nenhum valor. Do ponto de vista meu, eu estou perdido. Não posso nada no lugar dele. Ninguém pode ocupar o lugar dele, porque o lugar dele é dele. O nosso coração, amiga e amigo, tem um trono. E o trono do coração humano só pode sentar uma única pessoa. Não pode ter duas. Então você há de convir o seguinte, se você tem
no trono do seu coração, entes queridos, riquezas, ou qualquer coisa que você colocou e coloca lá no trono do seu coração, e Jesus, e divide um pedacinho com Jesus esse trono, nunca você vai conseguir entrar no reino de Deus. Você não tem a sua salvação garantida. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Ele tem que ocupar esse trono. Só ele pode sentar no trono do nosso coração, mais ninguém. E é isso que Jesus está falando. Jesus não proíbe a riqueza. Ele não proíbe você ter família, amar sua mãe, seu pai. Aliás, o mandamento fala, um dos mandamentos, honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Então, Deus não proíbe a riqueza. Pelo contrário, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Abraão era rico. Isaac, seu filho, foi rico, mais rico ainda. Depois veio Jacó, e mais rico ainda. Salomão foi riquíssimo, foi o mais rico, o homem mais rico do mundo. Mas se perdeu. Depois se achou, ou melhor, ele foi achar. Mas o fato é que não são as riquezas que impedem a pessoa de entrar no reino de Deus, não. A não ser que as riquezas estejam ocupando o trono do coração da pessoa, que é o que aconteceu com esse homem. Ele era humilde, era rico, humilde e religioso, que observava os mandamentos. Mas no trono do coração dele estava a sua riqueza. Então Jesus disse, pega a sua riqueza, vai, vende tudo e dá aos pobres. Por quê? Jesus pediu a riqueza. Porque para tirar do trono dele essa riqueza, porque essa riqueza o impedia de entrar no reino de Deus. É isso aí. Entendeu? Assim como muitas pessoas colocam o pastor em primeiro lugar na sua vida, coloca o bispo, a igreja, a religião, coloca o pai, a mãe, o filho, a filha, o seu trabalho, o seu nome, sua reputação, sua profissão, qualquer coisa ou pessoa que venha ocupar o trono, sentar-se no trono do coração humano, esse é o seu Deus. E quem é o seu Deus? Jesus disse para esse homem, sincero, está aqui escrito, e Jesus olhando para ele, o amou. Jesus amou aquele homem, mas ele não amou Jesus. O amor de Jesus foi correspondido quando ele deu a vida toda. Ele deu a própria vida para resgatar a nossa vida. Quer dizer, ele abriu mão de tudo para poder salvar a vida da gente. E você acha que ele vai aceitar 99% da nossa vida? Não, é tudo por tudo. Ele não é contra a riqueza, ele não é contra você ter a sua casa, seu carro, você ter a sua vida abundante. Não, ele não é contra isso. Ele é contra você colocar qualquer coisa, inclusive a riqueza, inclusive pai, mãe, marido, mulher, filho, namorado, noivo, noiva, enfim, qualquer pessoa, qualquer coisa que você coloque no trono do seu coração, que não seja Jesus, então você não pode entrar no reino de Deus. Ele perguntou, mestre, o que farei para entrar no reino de Deus? Está aqui escrito. Para herdar a vida eterna. Só no reino de Deus, estando no reino de Deus, que a gente tem a vida eterna.
se não estiver no reino de Deus, não é possível. E o reino de Deus começa aqui na terra. Não é depois que você morre, não. É aqui na terra. Quando você submete a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Quando Ele reina dentro de você. Então, infelizmente, isso é uma realidade. Infelizmente, as pessoas valorizam mais o que elas veem, o que elas sentem, o que elas tocam, as pessoas ou as coisas que elas provam, apalpam, do que propriamente aquele que é espírito, que é Deus. Deus é espírito. E o Espírito de Deus está buscando por toda a terra. A Bíblia fala que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Buscando quem? Pessoas cujos corações sejam totalmente dele. Então, amiga e amigo, talvez você diga, poxa, bispo, mas eu sou fiel a Deus nos meus dízimos, e daí? Você pode ser fiel nos seus dízimos, você pode ser fiel nas suas ofertas, você pode colocar qualquer coisa do altar de Deus, mas se o trono do seu coração está ocupado por coisas ou pessoas que não seja o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, você não pode entrar no reino de Deus. Você não pode garantir a salvação. Por exemplo, esse homem rico, ele era um homem bom, um homem humilde, um religioso, já falamos isso. Ele se humilhou diante de Jesus, ele se dobrou, ficou de joelhos perante o Senhor Jesus, no meio da multidão, quer dizer, ele não teve vergonha de assumir a sua fé. Mas faltava uma coisa para ele. Foi o que Jesus falou. Ainda te falta uma coisa. O que é, Senhor? Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Aí toma a sua cruz, vem e segue-me. Essa que é a dificuldade das pessoas. É por isso que a maioria não recebe o Espírito Santo. Não pode receber o Espírito Santo. Porque tem o seu coração apegado a pessoas ou a coisas. Eu amo a Esther. Isso é visível. Mas ela não é a primeira no meu coração. Não, ela não é a primeira na minha vida. Primeiro na minha vida é o meu Senhor Jesus. Primeiro Ele. Primeiro Ele. Claro, se Ele é o primeiro na minha vida, então o meu relacionamento com Ele é íntimo. Então há um pacto entre nós. Então a cruz se forma justamente isso. O pé da cruz quer dizer o relacionamento, pacto, aliança, casamento, matrimônio que nós temos com Deus. Primeira coisa. Não existe cruz sem o pé da cruz. A cruz começa com o pé, né? E depois do pé vem os braços da cruz. Também não existe cruz se não tiver braços. E é claro, os braços da cruz é o amor, a haste vertical, o pé da cruz representa o primeiro grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de todo o teu pensamento. É tudo. Tudo, 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 tudo. Essa é a haste vertical da cruz. Primeiro, Deus. Em segundo lugar, o segundo mandamento, semelhante a esse, Jesus disse: amarás o teu próximo
como a ti mesmo. Quer dizer, quem é o meu próximo? Quem é a pessoa mais próxima de mim? É a Esther. Eu sou a pessoa mais próxima dela aqui nesse mundo. Então, os braços da cruz são formados assim. A haste vertical é o primeiro grande mandamento. E os braços da cruz, relacionamento marido e mulher. Fidelidade, lealdade, compromisso, companheirismo, etc, 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 etc. Isso é a cruz. Essa é a cruz que nós carregamos. Essa é a cruz minha, nossa, que nós ensinamos as pessoas a formar. E cada cruz é individual. Você tem a sua cruz, eu tenho a minha cruz, cada um tem a sua própria cruz. Jesus disse, toma a tua cruz. Toma a cruz. Ele diz, vai, vende tudo quanto tens e terás, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Isso que estava faltando só faltava isso. Só faltava isso para aquele jovem, ou jovem não, aquele homem rico, maduro, experiente, humilde, religioso, mas o primeiro lugar na vida dele não era Deus, não era o Senhor, não era Jesus, mesmo tendo-o visto. A pergunta é, quem tem sido o primeiro na sua vida, minha amiga e meu amigo? Eu sei que na teoria é Deus, mas na prática é Ele mesmo. Porque Jesus, quando provou esse homem, que era humilde, rico e religioso, viu que ele não tinha Deus em primeiro lugar. O que falta para você receber o Espírito Santo? Eu creio que é isso. Porque é impossível. Há pessoas que escrevem lá, colocam lá no Instagram, bispo, poxa, eu já fiz de tudo e não recebi o Espírito Santo. Não recebeu? Por quê? Deus é culpado? Quer dizer que Deus é injusto? Será que Deus não vê o seu sacrifício, que você já fez de tudo? Não, minha amiga. Está faltando uma coisa. O que falta em você? Avalie, pese a si mesmo. A si mesmo. Quando Jesus disse, Paulo falou lá, crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Pedro falou, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crer é isso, amiga e amigo. É eleger o Senhor Jesus como primeiro na sua vida. E esta é a pedra fundamental. A pedra fundamental da igreja do Senhor Jesus dentro de cada um de nós, que é o reino de Deus. Falta-te uma coisa. O que falta para você, minha amiga, meu amigo? Eu sei que para muitos, graças a Deus, não falta nada. Ficam felizes, porque não estão apegados a nada neste mundo. Amam seus pais, respeitam seus pais, seus filhos, amam seus filhos, sua família, têm o seu trabalho, têm o seu sucesso, graças a Deus. Mas nada do que existe nesse mundo, nem pessoas, nem coisas, fazem parte desse trono, que é o trono do seu coração. Pensa nisso, minha amiga e meu amigo. Quando você for na igreja hoje, vá com esse pensamento. Vá já examinando-se a si mesmo. Por que eu não recebi o Espírito Santo ainda? Você não tem Jesus. Quem dá o Espírito Santo é Jesus. É Ele que batiza com o Espírito Santo.
Se você não crê nele de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma, como é que ele pode te dar o Espírito dele? Se você não aceita nem ele, você quer ter o Espírito Santo sem ter Jesus? Não tem condição, impossível. É impossível, porque só ele é capaz de batizar com o Espírito Santo. Deus abençoe até logo mais e amanhã, em nome de Jesus. Ou amanhã, Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.